Olá pessoal, como é que estão? Começamos daqui a um minuto. Bom dia. Então, conseguiram fazer ali o jogo da forca, refazer o jogo da forca? Ah, se nós vamos fazer um trabalho 3 na segunda. É verdade, ficou bem em cima, né? É que o trabalho ele seria sobre vetores, que é a matéria que a gente já viu. Esse exercício é uma revisão. Então, eu acho que sim, eu acho que mantemos segunda, sim. Então, pelo cronograma, a gente tem um trabalho 3 pela frente aí. Só que a ideia do trabalho 3 é fazer ele um pouco mais longo, aí eu vou explicar. Podemos então olhar o jogo da forca? Quem é que conseguiu fazer? Não, não teve retorno do T2 ainda. Minha tarefinha aí, pro Dia dos Namorados. Quem foi que fez o jogo da forca, pessoal? É isso? Rever o jogo da forca. Bom, eu vou abrir aqui e aí a gente vai tentar conversar sobre o jogo da forca. Bom, vamos ver. Lá no Moodle tinha, né, uma atividade propondo que fosse revisto o jogo da forca, principalmente para a gente colocar vetor. Mas além de colocar vetor, a gente pode colocar outras coisas. Então, a gente evoluiu um pouco assim nos conhecimentos e coisa e tal. E certo. E aí dá para aproveitar para colocar novidades, né? Mas a ênfase mesmo é colocar vetores. Quando a gente fez aquele programa, a gente não tinha vetores ainda. Então, vejamos, a gente precisa do jogo da forca, que ele estava lá disponível no Moodle, né? É o mesmo que a gente terminou de usar da última vez. A última vez que eu compartilhei ele, ele tem aqui uma área para os desenhos, né? Que a gente acabou até evoluindo mais. Esse aqui tá ainda bastante simplesinho. Então a gente estava lá fazendo o jogo da forca. Mas a questão é que o jogo da forca ele tinha uma palavra somente. E aí a gente gostaria de colocar mais de uma palavra. Então, vamos ver como é que está esse aqui. Eu vou criar a classe aqui, vamos colocá-la para executar. Ainda só para ver como é que está esse jogo aqui. Vamos ver. Então, vamos tentar compilar. Na época, a gente fez algumas mudanças aqui no jogo, né? E uma delas foi, por exemplo, criar essa faixa, essa apresentação, apaga a tela e apresenta um texto que vai avisar para o usuário que o jogo começou. E aí a gente tentou botar aqui um aviso para a pessoa apertar Enter. Depois a gente fez uma rotina que a gente acabou completando em aula em outro momento, que seria para fazer vários desenhos. Então a gente tem o cadafalso vazio e depois a gente tem outras situações onde o bonequinho vai aparecer com mais ou menos detalhes. Então aqui a gente tem duas, três, tem o 1, tem o 2, tem que fazer o 3, o 4 e o 5 que a gente acabou fazendo em aula. Mas a gente tem uma rotina só para fazer isso. Depois a gente tem essa gerar uma palavra que vai ganhar uma palavra, uma string, né? Para nós é uma string sem espaço em branco, então uma palavra e aí ela vai ter um certo tamanho e eu quero retornar uma outra string que contém uma palavra formada por traços. Tá?
Aí a gente tem um programa principal que vai mostrar o cabeçalho, vai esperar a pessoa digitar alguma coisa, que a pessoa vai precisar apertar Enter, e o que o que a pessoa digitar nesse ponto não vai ser usado, né? Vai ser perdido. Não há uma atribuição para salvar o que a pessoa digitou numa variável. Porque é lá na entrada aquela ideia de apertar Enter. Então a pessoa pode escrever alguma coisa, mas quando apertar Enter, aí o next line vai continuar o programa, mas o que a pessoa digitou desapareceu. Aqui não, aqui eu vou fazer uma chamada e vai aparecer uma palavra, né? Então, o teclado next, é, é, a gente vai ler alguma coisa do teclado, só que o next, ele não permite colocar espaços em branco. Então, tabulação, o próprio espaço em branco, sinais, e o next line ele vai ler tudo que está na linha. Então, a gente prefere o next aqui porque a gente está pensando numa palavra que não tenha espaços em branco, senão fica muito difícil de descobrir. Aí o que a gente faz? Usa a rotina para gerar uma palavra, limpa a tela outra vez, porque na tela agora vai aparecer uma palavra, né, que a pessoa está tentando adivinhar. E aí depois a gente tem um laço de repetição, um while, que vai jogar o jogo. E aí por aí vai, né? Então a gente tem aqui uh, o jogo sendo feito na época sem vetores e sem a ideia de métodos dinâmicos. Então, a gente mexeu nele, vocês ficaram lá, vocês podem fazer alguma mudança. Esse daqui era um que foi passado para a pessoa completar, né? Então, faltava completar essa parte, faltava completar alguma coisa marcada com to-do ali, que era a ideia de fazer mais rotinas auxiliares, que a gente acabou fazendo numa aula seguinte. Então, o Hangman. O Hangman, e nessa ideia, ele é formado por métodos estáticos. Então, eles rodam todos juntos como auxiliares do método main. Bom, uma coisa que estava ali como uma possibilidade era essa área aqui. Essa área aqui tem nenhum erro, zero, um erro, dois erros, três erros, quatro erros, cinco erros. Então, eu tenho desenhos diferentes, de acordo com o que a gente tem nessa área. Só que para poder descobrir qual é o desenho, eu tenho que usar um if-else ou um switch case. E aí a gente pode aproveitar o vetor para fazer o seguinte, guardar o desenho dentro de um vetor. E aí a posição 0 do desenho vai ter esses caracteres. A posição 1 do desenho vai ter esses caracteres. E aí, quando a pessoa está com um erro em 0, a gente vai pedir para acessar o desenho na posição 0 e lá no vetor a gente vai ter um texto. Então, vamos ver se isso vai funcionar para nós. Bom, aqui a gente tem essa primeira área, ela fica vazia, ela fica fora da repetição, né? E essa outra área, porque lembra que o desenho formava a primeira linha e a última linha são sempre iguais. Então a gente colocou para fora do condicional. Por isso, lá no vetor, eu preciso ter uma, duas, três linhas, que é para formar o recheio. Então, essa uma, duas, três é o recheio quando está vazio. Depois eu tenho o recheio quando já tem um detalhe. Depois eu tenho aqui, essa área vai ter o tronco, um braço, dois braços. E essa área vai ter uma perna, duas pernas. E aí forma o máximo de erros que a pessoa pode cometer. Então, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer um vetor aqui para a primeira linha, um vetor para a segunda linha e um vetor para a terceira linha. Ou a gente pode fazer um vetor com todo o desenho. Então, eu vou tentar agora fazer um vetor. Ah, pois então. A gente tem duas coisas para fazer. Ó. Na verdade, isso aqui são três linhas. E eu só vou enxergar o desenho se elas ficarem uma em cima da outra. Isso é um pouco complicado. Eu posso escrever essas três linhas de outro jeito. E aí elas vão ficar uma ao lado da outra. Tem gente que não gosta de colocar uma do lado da outra, porque aí a gente não consegue imaginar qual é o desenho. Então, vamos começar aqui.
o que que eu tenho? Eu tenho pelo menos uma string, e aí eu vou ter, nesse caso, várias strings, e aí eu vou trabalhar com desenhos. O que que é o desenhos? O desenhos é um vetor de objetos do tipo string. Então, qual é a nossa ideia? Essa linha vai ficar sempre de fora, e aqui a gente vai colocar um desenho, que são essas linhas aqui. Eu posso ter um vetor para todas as primeiras linhas, todas as segundas linhas, todas as terceiras linhas, ou eu posso ter um vetor para o desenho todo. Existe uma forma de criar vetores, que aparece lá no livro, que é usando um valor constante. Então, por exemplo, alguma coisa assim. Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu estou avisando que eu quero criar um vetor de strings. Aqui tem uma das strings. E essas chaves, elas vão marcar, essa aqui é uma chave que marca bloco, essa chave é a chave que marca dados. Então aqui dentro eu tenho um vetor. No lugar de fazer desenhos na posição 0, recebe o primeiro elemento, eu já coloco direto o vetor. Bom, agora a gente tem que escolher uma forma que a gente ache confortável. Eu acho, vamos ver, eu acho confortável fazer uma coisa assim. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas talvez fique mais fácil de entender. Que é uma coisa assim, ó. Esse é o primeiro desenho. 3 linhas, só que aqui no final, para trocar de linha, eu quero colocar um /n. Então ele vai trocar de linha aqui ao final. Então isso é uma linha, e agora eu quero dizer assim que ela continua nessa outra linha e ela continua nessa outra linha. O que que eu fiz? Eu coloquei essas 3 linhas dentro de um texto. Esse texto é uma sequência, ele viria aqui para o lado, só que para não perder a representação visual do cadafalso vazio, eu coloquei cada fragmento um em cima do outro, eu estou usando mais para juntar eles, e eu estou trocando o print ln por um /n. Então, esse texto aqui, daqui a pouco a gente olha, ele é uma string, só que dentro da string tem um /n, um /n, um /n, tem 3 /n. Então ele vai trocar de linha quando ele for apresentado. Essa é a primeira situação, a posição 0 do vetor. Então, essas linhas ficam armazenadas aqui como código e aqui como dados. Bom, eu fiz a primeira, eu fiz só o vazio. A posição número 1 seria esse desenho aqui de baixo. O desenho ali de baixo, então, seria mais um elemento. Essa é a segunda string dentro do vetor. A string que fica na posição 0. Ela é, bom, ela é mais ou menos, né, basicamente, o que a gente tinha antes. Né? E só que aí tem essa bolinha aqui que não tinha, que seria a cabeça do boneco. Ó, então agora o que que eu fiz? Eu usei uma declaração de vetor onde eu coloco o conteúdo do vetor como parte do código no momento que eu crio a variável. Essa chave só funciona agora. E aí eu disse assim, a primeira string ela tem esse texto aqui e a segunda string, por causa da vírgula aqui, a segunda string eu tenho esse texto. E agora eu tenho que fazer 6. Mas o fato é, quando eu estiver na posição 0, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um print dos desenhos na posição 0. Então, as linhas do desenho ficaram armazenadas dentro do vetor. Cada vetor é uma string, ela começa aqui e vai até aqui. Eu poderia escrever a string numa linha só. Só que se eu fizer isso, eu não consigo enxergar direito o desenho. Então, assim, para nós, é mais lucrativo ter essa diferença. Então, essa é a primeira string, essa é a segunda string. Possivelmente, se eu mandar formatar, vai bagunçar tudo. Mas, por enquanto, eu consigo enxergar. Tá? Então, tem aqui, tem essa outra aqui. E para completar o desenho, a gente tem que completar detalhes. Esse aqui é o último desenho. Esse é o desenho mais completo. O que tem todo o personagem já. Então, a gente vai precisar de um espaço para colocar esse desenho. Esse é o último desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o último desenho
que vai ser simplesmente copiada aqui de baixo. Ó. Então, a gente está substituindo uma lógica que trabalhava com print por uma lógica que continua usando print, porém tem uma pequena diferença que é aonde os vetores ficam armazenados. Aqui eu estou implicando que a impressão que deu é que essa cabeça não está alinhada com essa aqui. Alguma coisa na hora de copiar ficou diferente. É porque na primeira linha eu devia ter mais espaço. Então eu vou tentar alinhar isso. Essa distância aqui, para dar certo o desenho, ela tem que ser alinhada. Então aqui tem espaço demais. Não faz muita diferença quando tem um vazio, mas faz diferença quando eu tenho que alinhar uma e outra. Ainda assim, parece que não ficou bem alinhado. Deixa eu copiar a próxima. Vamos ver se eu consigo assim. Agora parece que está alinhado. Bom, eu quero fazer o bonequinho mais completo, que é esse aqui. Para quem não lembra, o barra barra é para formar uma barra. Tá? Então, tomei a olho aqui, acho que botar um espaço vai ser legal para nós. E mais um, e aí a última, que forma o bonequinho completo. Então, uma vantagem de fazer assim, alguns gostam, né? Porque a gente consegue enxergar melhor o desenho. Então, o desenho é mais ou menos o desenho que aparece ali. Eu quero deixar um espaço aqui para não ficar tanta barra junto. Mas tá certo. Essa barra barra forma uma barra, porque o barra em si é um caractere de controle. Então eu preciso colocar barra barra para significar uma barra no desenho. Essa seria a última posição do vetor, a posição do vetor aonde o boneco aparece completo. Então, a gente vai tentar vazio, eu posso terminar esse vazio aqui, mas me ajuda se toda vez eu enxergar a mesma disposição, para saber que as linhas estão organizadas. Eu tenho um espaço em branco, mas eu acho que fica mais fácil assim, é como se eu tivesse um quadrado, são 3 linhas que ficam uma em cima da outra. Depois eu tenho um outro quadrado aqui, depois um outro quadrado aqui. Faltam as linhas do meio, e eu sei que é 0, 1, aí eu tenho a2, A3, A4 e A5. Aquela última é A5. Né? Então essa daqui é quando o bonequinho está completo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ela como referência para fazer o que está faltando. Então 0, 1, 2, 3, 4, ops, vou ficar na margem aqui, 4 e finalmente 5. Bom, essa vírgula aqui de fato eu não preciso. Deixa eu ver se ele compila ainda. Então, a ideia é guardar todos os desenhos dentro do vetor. Cada posição do vetor é um desenho. Vazio, primeiro erro. Aí a gente estava conversando daquela vez, né? Qual é o segundo erro? Vamos imaginar que o segundo erro é o tronco, por exemplo. Então, esse é o segundo erro. O terceiro erro, o terceiro erro vai ser um dos braços. Aí vamos imaginar o quarto erro. O quarto erro vai ser o outro braço. Podia ser a perna, tanto faz. Então, vazio, 0 erros, 1 erro, 2 erros, tem 2 traços, 3 erros, 3 traços, 4 erros, 1, 2, 3, 4 traços. Então ele já errou 4. Essa é a posição 0, 1, 2, 3, posição 4. Aí agora eu vou colocar mais uma posição, que vai ser a posição quando tem mais um erro, que vai ser uma dos membros inferiores, uma perna então. Tá? E aí, bom, era mais fácil ter copiado do de baixo, mas enfim. Eu vou colocar esse lado aqui como o erro atual. Acho que está alinhado. Então, se alguém brincou com isso, um bloquinho de papel, aí a gente desenha o bonequinho no bloquinho de papel, depois passa as folhas rapidamente e vai dar a impressão que existe um movimento, né, que é um princípio que acabou levando para o cinema, né, para movimento. Então aqui a gente tem estáticos. A gente tem várias fotos. Essa é a 0, nenhum erro. 1 erro, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem gente que vai achar, isso aí é ajuda, ficou melhor. Tem gente que vai achar,
Ah, eu prefiro fazer com o print. Tá? O que a gente vai conseguir ganhar com isso seria uma coisa assim, ó. No lugar de ter que perguntar quantos erros eu tenho e aí fazer o desenho, aqui é simplesmente a gente já tem uma variável que diz quantos erros são. E aí a gente vai trocar essa área que a gente tinha de lógica aqui, a gente vai trocar ela agora que a gente tem o vetor, a gente pode trocar ela por essa ideia aqui, ó. Eu tenho a primeira linha, eu vou buscar o miolo no vetor, e aí eu tenho a última linha. Então, aqui, essa posição aqui é dentro do vetor a posição que corresponde ao número de erros que eu tenho agora. Então, essa era uma ideia de usar um vetor para reescrever um programa de outra forma. Né? Então, tem gente que olha assim, ah, gostei porque eu tenho aqui cada elemento do vetor é separado pela vírgula e cada elemento é uma string, só que propositalmente o programador pegou e dividiu a string em 3 partes que ele vai juntar de novo para formar uma string completa. Então, para ver de outro jeito, olha só, se eu tivesse um vetor de inteiros, aonde eu tivesse números, eu poderia criar um vetor colocando já o valor do conteúdo do vetor direto aqui. Então, eu já criei um vetor, ele tem 4 posições e ele vai ter esse conteúdo. Então, isso aparece no livro. Essa é uma forma de criar o vetor em que eu não atribuo cada um dos elementos, eu já coloco os números aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um programa que coloca os dias da semana, e aí os dias da semana eu colocaria, a posição 0, bom, não tem. A posição 1, sempre uma briga, mas alguns acham que a posição 1 é domingo, aí para reservar a posição 2 para segunda-feira, e por aí vai. Tá? Então, eu já crio o vetor, já coloco tanto o comprimento, o tamanho, e coloco já o conteúdo na mesma linha, tudo junto. Isso vai poupar tempo na hora da execução, poupar tempo. Porque quando eu faço assim, dessa forma que a gente está fazendo, a gente resolve isso estaticamente. Então, significa que quando o programa vai para a memória, já existe na memória a área com o vetor dentro. Isso nos poupa tempo. Né? Então, é uma coisa boa. Além disso, o programa é bem mais curto. Né? Eu não preciso colocar cada componente com uma atribuição. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é pegar uma rotina que a gente já tinha resolvido e tentar resolver ela de outra forma. A gente diz que a gente está fazendo uma revisão, a gente está pegando um programa que a gente já fez e está revendo, vendo ele de novo, fazendo uma revisão, e aí a gente aprendeu alguma coisa, ou a gente ficou descontente, ou quer experimentar, e aí a gente está tentando resolver a mesma coisa de outra forma. Então, esse print hangman é um método e a gente pode ver ele funcionando chamando ele diretamente para não ter que jogar todo o jogo. E aí assim, se eu passar o zero, se eu passar o zero, vai aparecer um desenho assim, porque o print já sai no terminal. Né? Então, cada falso vazio. Legal. Aí, se eu passar o número 1, se eu passar o número 1, vai aparecer, era por isso, vai aparecer aqui a cabeça. Se eu passar, vamos lá, o número 2, tem 2 erros, vai aparecer assim. Se eu passar o número 3, vai aparecer 1, 2, 3 erros. Se eu passar o número 4, aí 2 elementos. Se eu passar o número 5, beleza. Agora a gente vai ter um problema daqui a pouquinho. Ó. Se eu passar o número 6, aí, bom, a pessoa perdeu o jogo. Mas se eu resolvesse passar o número 7, aí vai dar um problema, porque o vetor não tem uma posição 7. Então vai dar uma mensagem de erro. Então duas coisas podem acontecer. Este programa não consegue, né, ele vai dar um erro e pronto, mas é seguro fazer isso porque o programa principal nunca dá um vetor, nunca dá a posição 7 para o vetor. O programa ele para de jogar quando está na posição 6. Então eu sei que se eu passar 7 ou mais, vai dar erro. Vai dar erro. Então ele mostrou a primeira linha, que é fixa,
Quando ele tentou acessar o vetor, vai dar o erro. Mas eu sei que a lógica do meu programa não chama 789, deveria estar tudo certo. Se eu quiser ser mais preciso, a gente pode, talvez, né, colocar assim, aquele teste, né? Se o E é menor do que zero, ou o E é maior, aí depende de quantos desenhos eu tenho. Então eu tenho o desenhos length, é quantos desenhos eu tenho dentro do vetor. Só que no vetor eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que as posições são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o length é 7, mas se eu tentar 7, a gente já viu, não funciona. Então eu vou colocar um teste aqui, que é para avisar a pessoa que está usando que não dá para colocar posição 7 ou superior, ou uma posição -1, -2, -3 também não vai dar. Então, a gente tinha combinado que para tornar o programa mais confiável, a gente faz uma coisa assim, ó. A gente vai lançar uma exceção para dizer que a gente não vai continuar. Então, isso é um cuidado para verificar que eu recebi um valor e esse valor ele tem que estar, segundo o que está escrito aqui, ele tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não pode ser outro valor. Se eu colocar mais um desenho, o tamanho do vetor vai aumentar. E aí eu posso conseguir acessar mais números. Por isso que eu não coloquei 6 nem 7 aqui. Eu disse assim, ó, tem que ser menor do que o tamanho do vetor. Então, se eu colocar 10 desenhos, eu vou poder usar índices maiores. Mas isso nunca deve acontecer quando o programa estiver certo. Mas quando eu chamo diretamente agora, existe um controle que não existia antes. Eu vou chamar com a posição 9, por exemplo. E aí, quando ele gera o erro, ele vai dizer que houve um argumento, né, que é o valor que eu passei, o 7, o argumento 7 é inválido, ilegal. E aí ele diz que deu erro aqui, ele não deu um erro na hora de fazer o acesso ao vetor, ele deu um erro na hora que ele recebeu o valor, ele disse, esse valor não dá para trabalhar. Então, aqui eu posso colocar assim, o valor de E deve estar entre 0 e aí o tamanho do desenho length. No nosso caso, entre 0 e 6, inclusive. Então, com essa mudança, quando a gente passa um valor incorreto, -1, a mensagem vai ser bem específica. O valor de E deve estar entre 0 e 6, inclusive. A pessoa que chamou vai entender que fez uma chamada errada. Do jeito que estava antes da gente colocar esse teste, parecia que era um erro da programação, que o vetor estava com um problema. Não é esse o caso. Antes ele mostrava um pedaço do desenho e falhava aqui, e agora ele já nem começa, ele já fala que não aceitou. Então, a gente usou um vetor para repor uma característica que o jogo já tinha, só que alguns vão gostar mais de fazer assim com o vetor, outros vão gostar mais de fazer como era antes. Esse desenhos eu nunca vou mexer nele. Eu não vou escrever, eu só vou ler o desenho. Então muita gente gosta de tentar marcar coisas do tipo assim, final. Final, então, é uma marcação adicional sobre uma declaração de variável dizendo que eu não pretendo trocar o valor dela. Ajuda a entender que o desenhos é uma coisa que eu vou ler, eu não vou gravar. Isso deixa, se isso é verdade, né, o programa vai executar e ele vai ficar um pouquinho mais rápido, porque a gente sabe que aquele valor ele vai ser sempre lido, não vai ser gravado. Bom, o que a gente tem aqui? Esse vetor ele não precisa ser criado e recriado a cada vez que o print hangman executa. Ele é uma coisa fixa. Então eu vou tirar ele daqui de dentro e vou colocar ele aqui fora. A gente já fez isso em outro programa. Colocando ele aqui fora, ele é criado uma vez e depois ele não precisa ser novamente criado. Só que para isso ser verdade, eu tenho que marcar ele como estático. Agora, essa lista de desenhos pertence à classe, porque ela é estática.
Significa que quando a classe existir, essa lista vai ser criada com os desenhos que eu preciso, e o Hangman, ele não vai criar os desenhos e usar o desenho, porque ficaria um pouco ineficiente na ideia de que eu vou criar todos os desenhos e depois eu vou usar só um dos desenhos. Agora ficou assim, a classe quando começa a executar, cria todos os desenhos, todos os 7 desenhos, e agora quando o print Hangman for executar, ele consulta uma variável que na verdade não foi criada agora, nesse momento, ela já foi criada junto com a classe. Então isso vai ser interessante porque eu posso chamar o print Hangman várias vezes, só que o vetor permanece existindo, independente se o print Hangman está executando ou não. Então, deixa eu fazer uma verificação se essa cirurgia resultou em alguma coisa interessante. Então, vou pedir lá o 4. Alguns de vocês notaram que, como eu desloquei o boneco para o lado, ficou um vazio aqui, né? O cadafalso não termina em cima. Eu posso alongar o cadafalso ou então eu posso trazer o boneco. Mas é uma coisa que é fácil de fazer. Então, a gente fez uma mudança, a gente colocou um vetor aqui fora. Esse vetor aqui fora guarda uma lista de desenhos. Aquela ideia de reorganizar as coisas pode ter ficado prejudicada agora, porque se eu tentar reorganizar o código, talvez ele bagunce essa disposição visual que eu coloquei aqui para me ajudar a conferir o desenho. Bom, você pode resolver tudo. Se a gente olhar a classe Hangman, a gente vai poder enxergar, então, que a classe ela vai ter uma variável aqui chamada desenhos. E aí eu poderia olhar essa tabela desenhos. Ó. Eu disse que a tabela desenhos é estática, pertence à classe. Então, quando eu peço para inspecionar a classe, o que eu estou enxergando? Desenhos. Porque eu botei o desenhos na classe. Então, se eu quiser olhar o desenhos, como é que ficou, em memória ele ficou assim, ó. Aquelas 3 barras ali, as 3 linhas, elas viram um texto só. E o texto, o primeiro texto é assim, espaço, barra vertical, espaço, caractere de controle de troca de linha, espaço, barra vertical e repete. O último vai ser, então, espaço, barra vertical, espaços, a letra O minúsculo, espaços, troca de linha, barra vertical. Cada um daqueles blocos ali, que para mim é um quadradinho que eu enxergo o boneco, na verdade, para o computador é uma string. Só que eu organizei de maneira que me ajude a ver o desenho. Então, se a gente volta para cá, a gente vê que isso, na verdade, seria uma coisa assim, ó, seria basicamente uma string. O vetor tem várias strings. É uma coisa desse tipo. Isso é o que eu coloquei na memória do computador. Mas no código-fonte eu achei mais fácil enxergar como sendo a concatenação de 3 strings, porque aí eu consigo no editor de texto ver o desenho que eu estou fazendo mais claramente do que se eu tivesse feito o jeito mais direto, que é, bom, eu tenho uma string, coloco uma string. Eu fiz 3 strings, concatenei elas, e isso permite ver o desenho. Agora o desenho ficou aqui, ó. Eu tenho que usar a imaginação para ver. Então, eu deixei o código assim, que é um pouco diferente do que a gente faria normalmente, mas tem essa vantagem de poder ver a área que eu estou desenhando. Então, aqui a gente viu que o cadafalso poderia ser ampliado para ficar mais sobre o boneco. Mas eu usei um vetor estático ligado à classe, porque o desenho é sempre igual. Então, eu não preciso me preocupar assim, esse desenho vai ser sempre fixo, eu não vou alterar. Eu tenho os desenhos prontos, eu só mostro outro desenho. Então, o vetor de strings. Foi aí, pessoal? O programa não faz nada a mais do que ele fazia, só ele foi escrito de outra maneira. Preferências, preferem fazer como estava antes ou preferem fazer como está agora? E aí?
É uma forma diferente, né? Eu acho muito legal a gente ter esse vocabulário. Olha, eu posso fazer de 2, 3 jeitos. Então, esse daqui, numa figura mais complexa, esse aqui vai ajudar bastante. Porque às vezes a gente ganha a figura no editorzinho de texto, né? Aí quando cola para cá, faz uma string. Aí depois, quando a figura muda, tu não sabe muito bem, né? Bom, assim fica o desenho, fica mantido essa perspectiva de que são 3 linhas. Eu poderia fazer 3 vetores. E aí ter um vetor para a primeira linha, com todas as primeiras linhas. Então, a primeira linha, vocês notam que ela só tem 2 elementos, né? Ela tem com cabeça e sem cabeça. A linha do meio, ela vai variar bastante. A linha de baixo, ela tem só 3 elementos, né? Então, eu teria várias repetições. Se eu fizesse um vetor da primeira linha, é assim. Primeira posição 0, vazio. As demais posições todas estão em 0. Em O, né? em posição 1. A linha 1 não tem variação além dessa. Mas eu acho mais fácil eu colocar tudo em um vetor só para ficar as 3 partes juntas, né? Então, o que o livro também dizia, é melhor ter um vetor com tudo, e aí o conteúdo do vetor guarda todo o meu interesse, do que ter 3, 2 ou mais vetores paralelos que dificultam a modificação. Então, mexeu no código, ficou diferente. Claro, a gente podia se animar e colocar esse hangman também como sendo uma linha única que vai sempre para a direita, um bloco do lado do outro, mas eu não vejo vantagem, né? A vantagem é aqui porque eu tenho vários desenhos, eu quero mostrar um dos 7 desenhos. Esse aqui eu tenho o hangman, que eu tenho um desenho, eu sempre quero mostrar ele. Aí eu acho que o malabarismo assim não está contribuindo. Então, o print hangman, ele ficou assim, coloca aqui um critério de qualidade que eu não precisaria colocar, não tinha antes, mas ele está dizendo assim, olha, você tem, nem todo número de erros tem o seu desenho, tem números de erro que a gente não tem desenho. Então, quando não tem desenho, alguma coisa maluca aconteceu e eu quero parar o programa porque o programa tem que ser corrigido. Ninguém deveria chamar o E com esse valor. Alguma coisa estranha aconteceu. Então, a gente colocou esse controle aqui. Esse controle é muito mais para o programador perceber que o sistema está fazendo uma ativação com o valor de E que não é correto, então o programa deve estar errado. Quando isso aparece para o usuário me avisa e eu vou ter que corrigir o programa. Se o programa estiver programado corretamente, o valor de E sempre vai estar entre 0 e 6, exceto quando eu chamo um teste individual, que foi o que eu fiz, que aí eu posso passar o valor que eu quiser. Primeira linha fixa, última linha fixa, as 3 do meio. Então já eram 5 linhas. Como eu percebi que as de fora são fixas, eu guardei só 3 e não guardei 5 linhas. Já ficou mais fácil. Bom, então essa era uma modificação só para usar vetores e um vetor estático, alguma coisa assim. Então esse era o vetor de desenhos. Então a gente fez com if, a gente fez com switch, e agora a gente fez com desenhos. Outra forma de completar uma tarefa que a gente fez antes. Bom, tem o vetor de palavras. O vetor de palavras era aquela ideia de a gente ter um programa que ele joga e quando ele vai jogar, ele pode ter palavras armazenadas. A gente tinha falado assim, uma pessoa que está estudando idiomas e aí ela precisa saber como as palavras são escritas. Então, por exemplo, em inglês aqui eu tenho length, aí eu tenho height, eu tenho width. E a gente sempre fica na dúvida se é HT, se é TH, como é que funciona. Para nós, assim, é difícil acertar a ordem das palavras, né? Então, eu poderia ter um treino aí que quando eu jogo, alguém definiu palavras que a gente sabe que as pessoas têm dificuldade. Então, eu preciso de uma lista de palavras. A lista de palavras, ela forma um banco de palavras. Então, é a mesma ideia que a gente tem aqui. Static, eu não vou escrever no banco de palavras por enquanto. Eu tenho um vetor de palavras e aí as palavras são as palavras que eu quero adivinhar. As palavras que eu deixo para o jogador descobrir. Então, a pessoa está aprendendo Java. Poderia ser. Eu vou deixar em minúscula, meio complicado, mas vamos tentar lá. Palavras de quem está aprendendo Java.
Então esse seria o tema do jogo da forca. E aí a gente está jogando e, bom, a gente tem que saber maiúsculo e minúscula, senão não vai rolar. Então, scanner, system, palavras de Java. Math, outra palavra que a gente já usou. Aí, isso são nomes de classes. Estou tentando lembrar, scanner, system, math, são classes que a gente usou. Aí a gente pode colocar assim, ó, Java tem a palavra void, Java tem a palavra static, nós temos a palavra class. Então, o tema do jogo da forca seria aprendendo a programar em Java. E as palavras são palavras da própria linguagem Java. Claro, eu posso fazer o tema que eu quiser, o assunto que eu quiser, mas aqui o jogo ele vai ter um conjunto de palavras que a pessoa deve conhecer, porque programa Java, e aí a gente vai deixar elas fixas. Então, nesse ponto da programação, a pessoa tem que conhecer essas palavras, e aí ao jogar o jogo ela vai ter que saber como escreve palavra e como que a palavra tem a ver com a linguagem. Então tem while. While até que é barbada, né? Posso colocar aqui while. Só que aí começa a complicar. Agora eu vou colocar as palavras que atrapalham. Então, por exemplo, switch. Switch já vai dar um estresse quando a pessoa tiver que adivinhar essa, né? Então, static, switch começam com S, começa já a complicar. Private e public começam com P. Aí tem que ver quantas letras, tem que ver, a pessoa vai ficando em dúvida. Então, se tiver inicialmente, por exemplo, scanner e system já dá não, scanner tem mais letras, já dá uma dificuldade assim. Então, eu posso criar quantas palavras eu quiser. Aí fica a critério de quem está programando criar um desafio maior. E aí, com isso eu posso jogar, eu ganho uma palavra, aí eu não sei qual é a palavra, eu sei que tem um banco de palavras, mas eu não sei qual é agora. Se eu jogar muitas vezes, aí eu vou decorar o banco de palavras. E aí é muito fácil ganhar. E se a pessoa decorar o banco de palavras, é excelente, é porque ela conhece as palavras. Então o jogo vai ter cumprido esse propósito de rever a grafia e rever também até o significado. Ah, essa palavra existe, eu nem sabia. Então, a gente tem uma palavra que apareceu no switch case, que é a default, que a gente usou poucas vezes. A gente tem um comando que a gente usou no lugar do while, que é o for. Né? Então, agora eu tenho palavras fáceis, palavras difíceis, né? Ali a gente tem ali em cima o import. Enfim, eu posso colocar quantas palavras eu quiser. A lista poderia ficar em ordem alfabética. Facilita quem está escrevendo. Né? Mas aqui é um banco de palavras. Então, essa ideia de criar um vetor de strings para os desenhos, aqui é um vetor de string para as palavras também. Então, é isso. Até aqui foi, pessoal? Uma lista de palavras. Estão aí? Tá. Então aí, pessoal, alguém aperta sim ou dá um ok aí? O pessoal foi fazer outra coisa. Tranquilo. Bom, vocês notam assim, eu não preciso, de fato, usar essa ideia do igual com as chaves. Né? Então, por exemplo, ó, eu posso ter uma variável estática, que é uma variável final, que é um inteiro, que seria lá valor, e o valor é 42. É a mesma ideia que a gente tem aqui embaixo. Eu tenho uma variável, valor, aqui é palavras, o tipo da variável é inteiro, aqui o tipo da variável é vetor de string. O inteiro eu coloquei uma atribuição e guardei um valor dentro. Tá, beleza. Aqui eu coloquei um vetor e disse assim, ó, e o conteúdo do vetor é assim, ó. Aí eu sei quantas posições o vetor tem e sei o conteúdo de cada posição. É a mesma ideia, né? Só que isso nos poupa tempo e nos poupa também linhas de código. Né? Se eu não fizesse desse jeito, eu ia ter que ter uma atribuição mais para baixo.
Se eu não fizesse desse jeito, eu ia ter que ter uma atribuição para fazer o new string, colchete, o número que eu preciso, e depois uma atribuição para cada posição para colocar o valor dentro. Eu teria um bloco de código bem maior se eu não fizesse assim. Então, é uma possibilidade, menos código, e em alguns casos eu até ganho um pouco de desempenho. Tá, o programa tem uma lista de palavras, beleza. Só que o programa que a gente fez originalmente, ele faz o seguinte, ó. Ele pede para alguém digitar as palavras. Ah, me dá uma palavra. Aqui, né? Ele pede para digitar. A palavra secreta. Me dá uma palavra aí. Então, o que eu quero mexer agora? Eu quero mexer e no lugar da pessoa digitar, ou seja, tem duas pessoas jogando, eu vou dizer que o segredo vai ser do banco de palavras, por exemplo, a posição 0. Então, sempre que a pessoa jogar, ela vai ganhar a posição 0. Mas a ideia aqui é entender que antes eu pegava a primeira palavra a partir do teclado, o que obriga a ter 2 jogadores. E agora eu pego a primeira palavra do banco de palavras. A nossa dificuldade agora é que eu não quero que a pessoa tenha um banco de palavras, ela pegue só a primeira palavra. Eu quero variar, eu quero pegar outra palavra. E aí a gente tem como fazer isso usando uma classe. Alguém lembra? Eu tenho palavras.length, eu quero gerar um número entre 0 e palavras.length. Alguém sabe fazer essa? A gente usou quando fez o jogo de cartas, né? O Blackjack. Então, eu quero pegar em palavras, mas eu não quero pegar uma posição fixa. Eu quero sortear, eu quero escolher uma posição aqui. Usar uma função random, tá? Quem é que lembra? Então, já tenho a lista de palavras, agora eu tenho que gerar um número. O número 0 é válido, 1, 2, 3, só que aí eu tenho o tamanho do banco de palavras, que é palavras.length. Mas sim, a função é random. Em Java tem 2 random, então talvez fosse melhor a gente usar o mesmo que a gente usou da última vez. E aí quando a gente fez o 21, se eu não me engano, a gente deve ter feito o uso do random, que foi aqui, ó, mat random. Então essa é uma forma de fazer. Então, o que eu quero? Eu quero gerar uma posição para selecionar uma palavra. Essa posição vai ser um inteiro e esse inteiro, então, vai ser gerado assim. É um inteiro gerado a partir de... Bom, a primeira posição é 0, então eu não preciso somar mais 1 ao número final. A última posição vai ser, no caso aqui, é 13. Então, 13 casos. E aqui a última posição vai ser palavras.length. Só que se eu não estou enganado, o length ele pode ser gerado. Então, na verdade, eu não posso gerar o palavras length porque estaria correto, eu tenho que gerar o palavras length menos 1. Então, esse pos, cada vez que ele executa, ele seleciona uma posição diferente dentro do vetor e retorna a palavra naquela posição. Isso é uma coisa ruim, porque se eu jogar várias vezes, pode acontecer de eu ganhar 2, 3 vezes a mesma palavra. Não é a melhor solução. Existem outras soluções, mas essa é uma solução que resolve. Deixa eu ver se parece que vai dar certo. Eu não verifiquei se o jogo funciona, mas vamos verificar isso agora. Eu vou chamar o main, executar, aí ele pede enter, enter, e ele entrou com uma palavra. E a palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. E aí eu vou tentar S minúsculo. E ele já disse que eu errei. Então a palavra tem 6 caracteres e não tem S. Tá? Então vamos tentar a letra A. E ele disse que eu errei também. Nossa senhora, não tem S, não tem A. Quem é que quer se arriscar aí?
São palavras de Java. 6 caracteres. Vou tentar T. Também não tem. A coisa tá difícil para mim. Então, não é import, não é static, até porque esses não têm 6 caracteres. Public, private, public, private. Vou tentar se tem P. P, tem P. P é muito bom, Pedro. Então, P. Então, pode ser público, pode ser privado. Se fosse private, teria T. Então, deve ser public. Rapaz, salvo. Ganhou. Ufa. Public. Aqui nos dá aquela lembrança que talvez fosse interessante a pessoa, em algum momento, dizer assim, eu quero adivinhar. Eu não quero ficar até o final, eu quero adivinhar. Né? Então, seria uma possibilidade. Public. Bom, ali tem um debug, dava para ver a palavra, mas enfim. Bom, aqui são as palavras, ele sorteou essa aqui, public. Então ele pegou uma posição e pegou a public. Vamos tentar jogar mais uma vez, última vez, só para ver ele tentar pegar outra palavra, que pode ser public por acaso. Né? Então, vamos lá, tem um P, não tem, tem um A, não tem também, tem um T de tatu, não tem também. E a palavra tem, aparece ali, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Não tem T, não tem A. 5 caracteres. Não pode ser switch. Poderia ser o while. Vai ter que ser o while, eu acho. É, o while. Tá, beleza. Então ele está pegando posições diferentes. Né? Tá? Então essa era uma mudança, que era criar um banco de palavras e agora eu tenho o programa, ele vai sortear de um banco de palavras que eu conheço, só que quanto maior o banco, mais difícil, né? Então foi essa a mudança que a gente fez. Antes vinha do teclado, agora vem de um banco de palavras. Então, para fazer isso, um vetor, e aí eu posso, quando tiver mais tempo, colocar as palavras, colocar todas as palavras que aparecem na programação, tanto da linguagem quanto da biblioteca que a gente usou. Nomes de classe. Eu posso ir para nome de método também. Então, eu posso ter next int, next line, pode ter um monte, um vocabulário aí que a gente pode combinar. Mas a questão é, o programa tem o vocabulário, então eu posso jogar sozinho. Antes eu dependia de alguém me dar uma palavra, né? Porque não faz sentido eu digitar a palavra e depois tentar adivinhar. Então, aparece aqui essa mudança, foi uma mudança simples, a gente tem um ponto aqui onde a gente tentou fazer a mudança. Então, a gente fez a parte dos vetores, um vetor de palavras. Eu vou deixar o desafio, que é ler os dados do vetor de um arquivo. Aí eu não fica dentro do código, a pessoa troca um arquivo de texto e aí o programa usa as palavras que estão no arquivo de texto, e isso torna o programa bem flexível. Né? Bom, essa aqui é uma. Vetor de desenhos, a gente fez. Aí agora a classe auxiliar. Então ele diz o seguinte, ó, a gente vai criar uma classe nova e o jogo vai ficar na classe e o programa principal, o main, vai ficar na outra classe. Então essa é a parte de trabalhar de classes. Classe auxiliar, classe principal, vai ter um app de application, aplicativo, e vai ter o game. Duas classes separadas. Bom, a primeira mudança que a gente vai ter é a seguinte, os métodos são todos estáticos, só que eu tenho um joguinho e o joguinho ele seria uma classe separada. Então, essa seria uma mudança, que o programa principal ficaria diferente. Ele teria uma classe auxiliar que seria a classe do jogo. Então, seriam duas classes. Essa seria uma mudança. Então, é a mudança em relação a classes. Se eu fizer essa mudança, eu vou ter duas classes no programa e isso me ajuda a organizar
dividir o código para não ficar tudo na mesma classe, né? Assim como a gente divide em métodos auxiliares, talvez dividir em classes também seja uma coisa útil, uma coisa interessante. Bom, por que é que eu faria uma classe? Por que eu não fico contente com esse projeto que a gente tem agora? É porque do jeito que a gente fez o programa, acontece que quando o jogo existir, ele só pode ter uma única interface de usuário possível, que é a interface que ficou dentro do main. Então, assim, sempre que eu fizer o jogo, por melhor que eu faça as modificações, leia de arquivo, faça as coisas que eu quero fazer, o jogador sempre vai jogar no texto, porque o main vai fixar a entrada de dados e a saída de dados. Mas se eu quisesse ter alguma coisa que tivesse interface gráfica, né, que eu tivesse janelas, botões, se eu quisesse fazer uma tela que tivesse uma interface com palavras em português, outra em inglês, e então qual é o motivo de fazer a classe? O motivo de fazer a classe eu tentei colocar aqui, ó. Se eu tiver duas classes, a principal e a auxiliar, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso criar dois jogos, eu posso ter o Hangman Solo, que ele vai trabalhar usando o banco de palavras. Então, quando ele começa a jogar, ele já mostra para o usuário o cadafalso com a palavra. Não vai ter aquela entrada que a gente tinha, informe a palavra. E depois tem o Hangman para dois jogadores, que vai ser assim, jogador 1, informe a palavra, aí a palavra some da tela, o jogador 2 joga e ele pode acertar ou não. Aí se ele acertar, ele ganha um ponto. Aí agora, jogador 2 informa a palavra, sem o outro também poder enxergar, né? Vira o monitor, tapa com a mão, informe a palavra, aí o jogador 1 vai tentar acertar. E aí o jogador 1 vai também acertar ou errar a palavra, se ele acertar, ganha um ponto. E aí a gente vai ter a terceira jogada, aonde eles vão poder outra vez fazer um desafio, né? Então um jogador cria a palavra, o outro jogador responde. Então eu tenho na verdade dois programas, mas o jogo em si é um só. Então a vantagem de separar agora em duas classes é no futuro criar variações do jogo mudando a interface com o usuário. E aí, quando eu quiser fazer uma interface nova, eu vou colocar tela diferente, mas o centro do jogo, a lógica do jogo, vai continuar sendo a mesma classe. Então, para isso acontecer, eu vou ter que aplicar de novo a reescrita. Eu vou ter que tentar pegar esse programa aqui e reescrever ele para que ele funcione de uma outra maneira, ou seja, com um auxiliar. Então, o primeiro passo da história toda é criar uma classe que não existe agora, uma classe que seria a classe que representa o jogo sem interface. Então, uma classe que ele diz ali seria Hangman Game. Então, essa seria o início da coisa. Criei uma classe para colocar as coisas do jogo, mas independente da interface do usuário. Então, o Hangman Game, as coisas do jogo vão parar aqui dentro. Então, para isso funcionar, não pode ter print, não pode ter scanner, porque se o miolo do jogo tiver print ou scanner, eu não posso usar ele como miolo de um jogo que tem interface gráfica. Um miolo de jogo que funciona para Android no celular. Então, para esse Hangman ter sucesso, eu tenho que rever todos os métodos para que nenhum deles tenha print. Por exemplo, esse daqui que tem print, ele vai jogar sempre na tela em texto. Então, esse cabeçalho não pode fazer parte do game, ele tem que fazer parte do app, do programa principal. Esse print Hangman, ele mostra as coisas na tela, ele tem print. Então, ou eu reescrevo ele para não ter print, ou então ele faz parte do app e não da ideia, do conceito do jogo. O Generate Word está pronto, ó, porque o Generate Word ele não vai fazer nada que tenha a ver com print ou scanner. Então, ele é uma peça de bastidor lá de segundo plano em que ele faz parte da lógica do jogo, mas ele não fixa uma interface de usuário.
Agora, o main, ele tem que ser reescrito, porque o main ele usa scanner, ele usa print. Então, isso tem que ficar dentro do app. Então, a ideia é movimentar aquilo que não depende de scanner e de print, movimenta para o game. Aquilo que depende de uma interação com a tela, movimenta para o app. E aí a gente vai conseguir fazer duas classes. O jogo principal começa assim, ó. Ele vai ter um scanner, certo? Ele vai ter um scanner. Só que aí, aos poucos, a gente vai colocar algumas das funções do jogo vão aparecer dentro de uma classe auxiliar. Então, essa classe nova, que agora ela é vazia, algumas das coisas que eu faço, elas vão ser feitas nessa classe. Só que agora eu tentei fazer o seguinte, eu não vou tentar fazer uma classe Hangman Game. Eu vou tentar fazer um objeto Hangman Game, porque aí ele vai ficar similar ao que a gente fez com o scanner. Então, o scanner, eu crio um objeto scanner e eu posso usar. Eu quero criar um objeto Hangman Game e usar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, segredo, palavra. Isso faz parte do jogo em si. Né? Então, isso daqui faria parte do Hangman Game e não do main. A ideia é trocar as coisas de lugar. Tudo que não depende de usar print ou scanner vai para Hangman Game. E aí, esse Hangman Game vai ficar disponível quando eu criar um segundo jogo, uma variação desse jogo, eu uso ele como componente. Então, a gente chama isso de refatoração. Trocar as coisas de lugar. Né? Isso vai dar um trabalhinho, eu tenho que mexer na classe, mas como a classe já funciona, significa só que o método vai trocar de lugar, a variável vai trocar de lugar, eu vou ter que mexer um pouquinho no código, mas vai ser possível transferir, porque o código já existe, eu já fiz o programa. Eu só quero reorganizar ele, porque eu quero que esse Hangman Game seja uma classe que eu poderia começar um novo jogo da forca tendo essa classe como auxiliar já pronta, já disponível. Só que eu quero fazer para celular, a gente está trabalhando em Java, poderia fazer para Android. Eu quero fazer uma coisa que vai ter um servidor web, isso ficaria dentro do servidor web, por aí vai. Aí a questão do principal, né? A classe que tiver o main, ela é o jogo que o usuário enxerga. Ela é o main. Mas no fundo, a principal mesmo é o game. Porque a parte de interface de usuário é só uma forma de enxergar esse game, de enxergar esse modelo. Então a ideia do jogo vai estar dentro do Hangman Game. Só que para poder jogar eu tenho que ter uma interface. A interface que a gente fez agora é uma interface em texto. Mas se eu conseguir separar direitinho a interface do resto, eu posso começar um jogo que tem uma janelinha e na janelinha vai aparecer um desenho da forca, mas aí eu tenho dois jogos diferentes. Aqui, para não fazer interface gráfica, eu fiz duas variações. Ó. Quando a gente arrumar o programa, tem um programa que quando eu executo, ele executa assim, e ele pega do banco de palavras, e tem um outro que vai executar assim e vai pegar do teclado. Mas o Hangman Game é o mesmo para os dois. Então, essa é a ideia, que aí fica aí para pensar como fazer, que é reorganizar, refatorar. Bom, o tema principal agora que a gente mais insistiu é vetores. E aí, aqui tem um vetor, aqui outro vetor. Eu não precisaria fazer dessa forma que eu fiz. Eu poderia usar uma atribuição para cada conteúdo, mas o programa ficaria mais extenso, eu não teria muita vantagem. Então, isso aqui aparece no livro, que é a facilidade de criar um vetor já com o seu conteúdo. Nesses casos, é muito comum que quando eu faço assim, eu não quero alterar o conteúdo do vetor. Então ele é uma tabela fixa. Isso é muito comum. Tá? O que a gente fez até agora, eu acrescentava coisas, apagava coisas do vetor. Esse daqui eu posso apagar, posso alterar o conteúdo, mas faz mais sentido quando o vetor é fixo, como nomes dos dias dos meses, nome dos dias da semana, nome dos meses, tudo isso pode ser feito como tabelas fixas, né? Como eu tenho um conjunto de números, um conjunto de constantes, mas eu poderia também alterar o conteúdo individualmente.
só que é mais reservado para essa situação. A gente fez o print hangman de novo, para usar o vetor, e a gente fez também uma modificação no programa principal para não perguntar mais a palavra, e sim pegar a palavra de um banco. Bom, a partir disso a gente criou duas variantes do programa. Eu tenho um programa mais velho que lê do teclado, e eu tenho um programa mais novo que vai ler do banco de palavras. Aí a gente está falando assim, essa versão mais nova substitui a anterior. Só que não é bem essa a ideia, eu quero ter os dois jogos. Eu quero ter um jogo para duplas e eu quero ter um jogo sozinho. Então, significa que eu vou ter o código duas vezes para fazer dois jogos parecidos. Eu não quero botar uma pergunta, você quer jogar assim ou assado? Eu não quero colocar um menu aqui, poderia. A primeira pergunta é, você vai jogar sozinho ou em dupla? Porque aí eu vou começar a colocar mais lógica, toda ela dentro de um programa que vai ficando muito extenso. O que eu quero fazer isso, é fazer duas classes. Uma classe que vai sempre trabalhar com a ideia de que a pessoa joga sozinha e outra com a ideia de que a pessoa joga em dupla. Né? Se eu fizer assim, os dois programas vão evoluir, mas eles vão ter em comum o mesmo conteúdo ali, o mesmo código que as duas variantes vão compartilhar. Eu estou vendendo dois sistemas, no lugar de vender um sistema grandão. Isso é uma coisa muito boa na programação, porque se eu tiver um sistema que sempre pergunta se você quer jogar em solo ou em dupla, para uma pessoa que sempre joga solo, ele tem um monte de funções que a pessoa não tem interesse. Fica mais difícil de usar e a pessoa tem funções que ela não quer usar. Se eu fizer duas variantes, a pessoa vai executar um jogo ou o outro, e aquele jogo sempre faz o que ela quer, e tudo o que o jogo faz, ela quer. Né? Então, isso é muito importante, não fazer um mega programa, mas criar um conjunto de classes em que eu possa fazer vários programas para situações diferentes. O usuário vai ficar mais contente com isso. Né? Pensando de outra forma, se eu tiver um Hangman Game, eu posso, a partir disso, criar vários produtos que o usuário pode usar. Eu posso ter um Hangman Game para web, para desktop, para Android, para linha de comando. Eu posso criar diversos produtos diferentes. Então, isso vai nos conseguir mais público para comprar o nosso programa. Porque ao invés de ter um programa que tem um monte de opções, eu tenho um programa que foi evoluindo para atender um certo público. Então, é importante separar em várias classes. É uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos como organizar o programa, mas é um desafio, mas ele é viável, porque a gente já tem o código. É só uma questão de pensar como é que eu tenho que reorganizar. Bom, antes de encerrar aqui, para quem vai tentar fazer o Hangman Game, uh, essas variáveis, a maioria delas são o estado do jogo. Então, por exemplo, o segredo fica em Hangman Game. Se eu quiser saber o segredo, eu vou ter que fazer game.secret. Porque esse secret ele não pode ficar aqui. Ele não faz parte do app, ele faz parte do jogo. Então, o secret é uma variável que eu vou jogar para cá. E aí, quando eu quiser usar ela no jogo principal, no lugar de usar secret, eu vou ter que fazer game.secret, porque ela faz parte lá da ideia do jogo. Agora, a palavra o word é uma coisa que o usuário digita. Então, ele vai ter que ficar aqui no jogo principal. Então, é isso que a gente tem que conseguir descobrir. É o que fica aqui, o que vai para outra classe. Aos poucos, a coisa vai andando. Se movimentar só o secret e reescrever o programa, a gente já colocou uma coisa lá. Mas a gente viu que, por exemplo, o generate word, ele pode ir facilzinho para essa classe do jogo. Eu posso pegar o generate word e mover lá para cima. Só que aí quando eu quiser usar ele, eu vou ter que usar game.generateWord ou hangmangame.generateWord. Ele vai estar em outro lugar, mas é o mesmo código. Vetores, pessoal. A parte importante aqui é vetores. A gente vai fazer um programinha que tem a ver com vetores na próxima avaliação. Perguntas, pessoal? Alguém fez a separação de classes?
Então, o main é a interface do usuário. Pode ser uma interface gráfica, pode ser outro tipo de interface. Vocês querem que eu faça algum pedaço aqui para ver como é que fica? Tem alguma outra pergunta? Opa, o que vocês querem que eu faça aqui dessa parte aqui que a gente está fazendo agora? Boa pergunta. Querem que eu faça um pedaço do Hangman Game ou deixamos para outra hora para não misturar? Sim? Ah, bom. Então vamos ver. Olha, eu coloquei o secret no Hangman Game. Então significa que no programa principal agora eu não teria mais secret. Ele foi colocado em outro lugar. Como eu criei um game, dentro do game tem o Hangman. Então significa que se eu quiser usar o game, agora eu tenho que fazer assim, ó, game.secret. Aí eu estou usando a variável secret, só que ela fica dentro do objeto jogo. Então essa mudança que a gente fez. Ela só está em outro local. Só que quando eu começar um jogo novo, eu vou começar com o main vazio. Mas a variável secret, ela vai pertencer à classe auxiliar. Então, eu vou poder já ter ela disponível quando eu começar o próximo jogo. Essa variável já está disponível dentro daquela outra classe lá em cima. Então, agora, a área que guarda a secret é uma área que pertence à ideia do Hangman Game. Então, eu comecei a programar uma ideia de jogo. Vou colocar aquela classe para fora aqui, ó. Hangman Game. No lugar de ficar dentro desse texto, eu vou colocar ela do lado de fora aqui. Eu comecei a fazer a migração. O pessoal estava em um arquivo, foi para outro arquivo, estava em uma classe, foi para outra classe. Agora, assim, eu estou criando o Hangman Game e ele é auxiliar da classe principal. O que o pobre do Hangman Game tem? Se eu olhar aqui, tem nada. Se eu criar um Hangman Game, quando eu começar aqui e olhar, ele tem uma coisa, que é o secret. Só isso, mais nada. Tá, então criei um auxiliar. Aqui eu coloquei essa variável, ficava no outro programa, fica nesse aqui. Só que esse Hangman que aparece aqui, na verdade ele era uma outra coisa. A ideia era criar uma classe diferente. Era criar uma classe que tinha outro nome. Aqui era um Hangman app, por exemplo. Então, essa era a mudança que a gente queria fazer. Esse é o app, esse é o Hangman Game. Agora, quando eu fosse criar a solo, seria assim, Hangman solo app. Então, eu tenho um jogo que a gente já fez, que é para jogar em dupla. A gente transformou ele num jogo agora para duas pessoas. E esse jogo tem essa tralha toda aqui. O jogo que eu vou começar agora, ele é só para quem é solo, só para quem joga sozinho. E aí, ele vai ter um main, que eu vou começar agora. Um main normal. Só que a gente vai precisar de um scanner, né? Porque esse aqui também vai ser a interface em texto. Aí a gente vai colocar o scanner que a gente colocava aqui, normal. Eu vou começar um jogo novo. E aí agora eu vou criar um objeto auxiliar para controlar o jogo, que é o jogo Hangman Game. Opa. Ó, esse é um objeto auxiliar. Então, quando eu programar, sempre que eu tiver que ler, eu vou pedir ajuda para o scanner. E sempre que eu tiver que controlar o jogo, eu vou pedir ajuda para o Hangman Game. Então, eu criei um auxiliar e eu posso começar um outro programa usando esse auxiliar.
No momento, o auxiliar, só o que ele me ajuda é guardando o secret do jogo, mais nada. Então, olha só, eu tenho um produto, que é um programa, e eu tenho outro produto, que é outro programa. Esse Hangman app, ele deveria ser para duplas. Então, o que vai acontecer é que o código dele, ele vai pedir para a pessoa digitar. Esse é o código que tem aqui nesse programa. Pede para a pessoa digitar. O código do programa que eu vou começar, na verdade, ele vai ser esse código aqui. Ele vai usar um banco de palavras. Então, esse jogo e esse jogo, eles vão ficar um pouquinho diferentes. Mas eles usam uma área comum. Então, quanto mais coisas eu conseguir jogar nessa área comum, menos coisas eu tenho que programar aqui em cada jogo. O que os jogos têm de diferente, fica diferente. Os que os jogos têm de coisa igual, fica igual. Então, por exemplo, esse banner aqui, esse print header é para duplas, que é o jogo mais simples. O jogo novo, ele vai ter um header. Só que o header dele vai ser diferente, porque vai aparecer a palavra solo em algum lugar. Então, eu vou fazer aqui sem muita graça, né? Mas a ideia era explicar para a pessoa que ela está jogando sozinho. Então vai ter lá, a tela vai ter, é uma coisa da app, uma coisa que o usuário vai ver. Ah, esse solo aqui, eu sei, eu estou jogando sozinho. Tá, então esse é o jogo que eu quero jogar agora. Beleza. Agora, o jogo inicial, ele vai ter o print header dele. Agora, sim, o desenho do enforcado, ele é diferente para cada jogo ou ele é igual nos dois jogos? Ah, ele é igual. Ah, beleza. Então a gente vai tirar o desenho daqui, vai jogar lá na área comum, o desenho dos dois enforcados é o mesmo, vai jogar ele para cá. Só que aí com isso, esse programinha vai parar de funcionar, né? Porque eu joguei alguma coisa para outra classe. Então, esse negócio eu joguei para outra classe, só que eu joguei ele como estático. Então vai ser uma coisa assim, eu joguei o desenho para outra classe, eu estou nessa classe app, se eu quiser ver aquele negócio, eu vou ter que buscar ele através dessa indicação. Olha, o desenhos agora está na outra classe. Então eu tirei essa área daqui e joguei para cá. Quando eu jogo os dados daqui para cá, eles estão disponíveis para esse jogo que eu estou fazendo agora, só que esse cara aqui também pode fazer isso agora. Eu posso pegar um desenho a partir do game, a partir da Hangman Game, que é onde eu estou fatorando o que é igual para os dois jogos. Então, o desenho é igual. O banco de palavras, na verdade, só interessa para quem está jogando em dupla. Então, esse jogo de palavras, ele pertence ao solo. O solo é que tem que dar um jeito de pegar as palavras. Então, esse jogo de banco de palavras não é da dupla. O jogo de palavras é do solo. Então, agora eu consegui separar. Ó, isso aqui é do solo, porque gerar uma palavra é coisa de quem está jogando sozinho. Quem está jogando em dupla, o colega vai escolher a palavra. Então, eu não preciso do banco de palavras se eu estou jogando em dupla, porque a fonte de palavras é o meu colega. Então, ó, as palavras eu joguei para o solo, que é esse jogo aqui embaixo. Os desenhos da forca eu joguei para o Hangman Game, porque é igual para os dois. E tem coisa que é só para quem está em dupla. Então, esse Hangman é o Hangman normal, esse aqui é o solo, que aí depois eles vão ter cada um a sua faixa. Aí quando a gente tem o print Hangman, aí a gente começa a pensar, o desenho está lá em Hangman Game. E o print Hangman está aqui. O print Hangman tem print, então ele tem que ficar aqui. Ele não pode ir para o Hangman Game. Porque eu tenho sempre que pensar assim, se a interface for gráfica, não adianta estar no Hangman Game uma coisa que vai ter print. Então, vamos deixar aqui por enquanto. Só que aí ele vai precisar ficar repetido. Ele vai ter que ficar aqui e vai ter que ficar no solo também. É uma forma de organizar. O Generate Word, na verdade, ele não tem print, ele não tem nada, ele pertence à lógica do jogo. Então,
ele é igual nos dois jogos, ele pertence à ideia de jogar jogo da forca. Então eu posso mover ele para cá, ó, ele continua funcionando, só que ele está em outra classe. Então quando eu precisar dele, ele não está na classe que eu tô, ele está em outra classe. Eu não botei no jogo em si, eu coloquei ele na classe, porque ele é estático. Então eu tenho que usar o nome da classe. Ó. Então, esse jogo inicial continua funcionando, só que parte do código que estava aqui, ele foi movido para cá, e aí é um critério que a gente tem que inventar. Às vezes a gente faz bobagem, coisa e tal, mas desenhos é igual para os dois, gerar a palavra é igual para os dois jogos têm uma palavra escondida, isso tudo está igual. Então eu estou reequilibrando o código, evitando a duplicata. Quando eu acho que é dos dois, eu ponho no game. Quando eu acho que é só desse jogo, eu deixo aqui. Vocês notam que essa classe está ficando menor. E a outra classe está começando a ficar um pouquinho maior. Tudo que tiver aqui, eu posso aproveitar em dois lugares. Então essa é a ideia dessa movimentação toda. Repensar o que é de um dos jogos, o que é do outro jogo. Eu tenho dois produtos, três classes, não 6 classes ou 4 classes. Eu tenho uma classe que dois produtos usam. Aí eu vou ter um lucro aí, trabalhando como desenvolvedor, porque eu faço uma vez e vendo para dois diferentes. Bom, aí tem coisas que eu queria deixar esse print Hangman lá dentro do Hangman Game. Como é que eu vou fazer isso? O print Hangman, no lugar de fazer um print Hangman, ele vai ter que retornar uma string. Se ele retornar uma string, eu deixo o print em cada jogo, mas eu não preciso ter um print no game. Então, se eu quiser transformar isso em uma outra coisa, eu posso fazer um print de uma chamada para o game que retorna todas as linhas. E aí o programa faz o print, mas o Hangman Game não faz o print. Aí eu posso mover esse negócio para outro lugar, senão vai ter que ficar aqui. Bom, eu movi o segredo, que estava no jogo principal, agora está no auxiliar. O Word. Bom, o Word é alguma coisa que a pessoa precisa digitar. Então ele fica aqui por enquanto. O Guess, a pessoa digita o Guess também. Misses não. Misses faz parte do jogo. Então quando eu estou jogando, o Misses vai ficar como parte do jogo, junto com o Secret. Então é outra coisa que eu posso mexer. Se eu pensar assim, o que é o tabuleiro do jogo da forca? A palavra que eu tenho que adivinhar, quanto que eu já errei. Né? Então o misses, ele vai trocar de lugar também para poder continuar funcionando. Agora, cuidado, quando eu movimentei o misses, eu não movimentei como estático. De propósito, eu movimentei ele como parte do jogo, do game. Então, se eu quiser obter ele de novo, eu vou precisar fazer game.misses. E aqui embaixo a gente usa ele de novo. Game.miss começa com vazio, e aí eu uso ele aqui. A variável, ela foi criada em outro compartimento, em outra classe. Então a gente está reorganizando. É como se a gente pegasse tudo que tem no armário, colocasse para fora e organizasse de outro jeito. Tá? Então é legal porque a gente já tem um programa funcionando. Se a gente não conseguir fazer isso aqui, a gente vem com a versão antiga. Mas o que eu estou tentando aqui é, quando eu começar o próximo jogo, tudo que eu colocar aqui, ele pode ser reaproveitado sem que eu tenha que copiar e colar. Então eu já tenho alguma coisa. Quando eu começar o Hangman Solo, ele já tem aqui no game, ele já tem o Secret, já tem o Misses. Nos métodos estáticos, eu já tenho o desenho, que também eu movimentei lá para cima. Agora o banco de palavras é só desse jogo. O outro jogo não precisa ter essa complicação. Esse jogo vai ficar mais curto, porque ele não vai ter todos os casos. Agora a gente pode continuar fatorando, como a gente tinha no exercício. Ó. Se eu fizer esse update misses, eu posso mover o update misses para essa classe. E aí eu vou ter mais um pedaço lá do outro lado. Então, eu quero enxugar esse app, porque tudo que eu tirar fora do app para o game, eu vou ganhar quando eu estiver fazendo o outro game. Então, uma questão de reorganização, reescrita do código.
né? Então, o main, esse aqui, ainda está muito longo. A gente tem uma versão em que a gente fatorou. Essa seria uma referência para o que eu tenho que fazer. Por exemplo, esse é o footer. Então, tudo isso daqui pode virar um método. Agora, se tiver print, ele fica nessa classe. Se eu conseguir tirar print e scanner, eu posso mover para outra classe tranquilamente. Motivo para mover é poder ter essa peça. É como se eu tivesse o que as montadoras fazem. Eu tenho um motor e a pessoa compra 2 carros diferentes. Em uma época, se eu não me engano, o Ford Fiesta era o Ford EcoSport. EcoSport. O EcoSport é um carro assim que tem uma presença, né? O Fiesta nem tanto, mas eles tinham a mesma base em uma certa época. Aí vocês conseguem ver assim a mesma base. Eu faço o Fiesta, que eu tenho um público, mas aí eu troco a lataria, troco alguma coisa e eu tenho o EcoSport, que tem outro público, né? Então é o que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando refatorar. Esse é o motor do jogo, a parte assim, a ideia do jogo, só que ele tem apresentações e funções diferentes. Tranquilo, pessoal? Esse é refatoração, uso de classes. A gente fez um programa, quer dizer, a gente está fazendo, né? Um programa que usa 2 classes, só que essa classe também é usada por outro programa. Então, toda vez que eu arrumar alguma coisa aqui, eu arrumo para os 2 códigos. É uma coisa muito boa, esse compartilhamento. Bom, chegamos no nosso horário, vetores. Segundo, então, a gente vai ter um exercício sobre vetores, só que esse trabalho não vai começar e terminar nessa semana, é um trabalho mais longo, e aí eu vou explicar na segunda. Ele é um trabalho mais extenso, a gente vai tentar fazer um programinha um pouquinho maior. Então, não é um dia apenas para fazer, vai ter um tempinho maior. Aí eu explico na segunda. É, sim, sim. É, existe esse receio, né? Ih, começou a complicar. Mas eu acho que vai ser uma experiência interessante. A gente faz isso há muito tempo, né? É uma forma de conferir, assim, o que eu sou capaz de fazer quando eu termino a disciplina, que é juntar tudo, né? A ideia é que seja um certo desafio, né? Mas não impossível, né? Uma coisa que faça a gente juntar. Ah, um spoiler do que vai ser. Eu ainda estou pensando. Como a gente está na pandemia, talvez a gente faça alguma coisa relacionada com dados da pandemia, calcular média, alguma coisa assim. Eu estou pensando ainda numa coisa que eu também eu acho interessante. Mas eu aceito sugestões, né? No ponto que a gente está, a gente poderia alterar um programa que já existe, a gente poderia começar um programa, eu ainda vou pensar. Mas a gente vai começar na segunda, e aí, como a gente não tem as provas presenciais, a gente pode ter mais de uma etapa para fazer um trabalho mais extenso, mas que também gere uma aplicação que vocês achem mais interessante, né? Não é para assustar ninguém, a ideia é fazer uma coisa um pouquinho maior, mas só como uma maneira de perceber como a gente cresceu, mas não assim derrubar ninguém, né? Não é para ninguém cair da carroça ou do cavalo, mas é legal ter uma aplicação em que a gente se sinta assim, bah, que legal, a gente fez. Então a gente tem algumas sementes e aí vocês vão escolher o que vocês acham mais interessante. Tem muito código na internet, eu vou tentar ver com vocês o que vocês acham mais legal. Eu acho legal continuar o Cassino, continuar o Hangman, continuar o 21, né, dar continuidade para os projetos ou começar um projeto novo. A ideia é que a gente forme grupos e cada grupo desenvolva o seu interesse. Então eu vou trazer algumas propostas, mas vocês podem também ir pensando o que vocês gostariam de fazer, né? Então começamos na segunda, vai levar mais de uma semana. A gente vai tentar fazer em etapas para ninguém ficar perdido. Feito, pessoal? Então por hoje era isso. Eu vou tentar deixar o código como ele está lá, para vocês já irem pensando lá. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana.